meus irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor vos seja multiplicada. Nos colocamos em pé em nome do Senhor. Vamos para o momento da palavra do Senhor nesta noite. Com certeza que Deus tem algo para o nosso coração. Hoje nós estamos na quinta mensagem da série de mensagens dos 7 frutos da terra prometida. Já ouvimos tanta coisa boa, tanta coisa edificante para as nossas vidas, e ainda faltam 3. Hoje, a quinta, ainda haverá a sexta e a 7ª. E para tanto, eu gostaria de convidá-lo a ler na leitura base oficial no livro de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo de número 8. Se alguém perto de vocês está sem exemplar da Bíblia, compartilhe com ele ou ela da palavra, e assim todos poderemos ler a porção do texto anunciado. Enquanto os irmãos falem nas páginas da Bíblia, louvo a Deus em gratidão pela vida de irmãos que nos dão o prazer de sua visita conosco por primeira vez. Está conosco o nosso irmão Márcio Jesus, sua esposa irmã Lívia, sua filha irmã Antonella, faltou Alexandre, mas essa família abençoadíssima, glória a Deus, que nós guardamos no coração com carinho. Como nós vamos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deuteronômio, capítulo de número 8. Nós vamos ler o verso 7 e 8, que é a nossa leitura oficial. A palavra do Senhor nos diz assim: porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros, de fontes, de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, abundantes de azeite e mel. Glória a Deus. Agora volte um pouco à leitura. Para o livro do Êxodo, capítulo de número 28. Êxodo, capítulo de número 28. Nós vamos ler do verso 31 ao 35. E se você achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: também farás o manto do éfode, todo de linho azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de corda de malha será nele, para que não se rompa.
E nas suas bordas farás romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, ao redor das suas bordas, e as campainhas de ouro no meio delas, ao redor. Redobre atenção. Uma campainha, uma romã. Outra campainha, outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Edifica-me por ela, renova-me por ela, direciona-me por ela, e eu glorificarei o teu nome. E na certeza que tu estás nessa palavra, eu já me assento, fazendo aquele barulho que o diabo não gosta, mas eu não estou nem aí para ele. Meus amados, como dissemos, hoje nós falaremos do quinto fruto da terra prometida. E o quinto fruto é justamente a romã. Temos visto ao longo dessas semanas que foi promessa do Senhor de que quando o povo de Israel entrasse na terra prometida, ali eles encontrariam 7 frutos exclusivos da terra de Canaã. Esses dias o meu irmão me disse, aliás, me perguntou: pastor, se esses frutos eram exclusivos da terra de Canaã, como que no Egito tinha cerveja? É porque se tem ideia de que a cerveja é feita de cevada, mas na realidade ela é feita de malte, que é um outro tipo de cereal. Cevada, fruto do resgate, só na Terra Santa. Então esses frutos eram exclusivos da Terra Prometida. E um deles era a romã, que nós vamos falar essa noite. E a romã, ela simboliza pelo menos 3 coisas. Primeiro, romã significa ou simboliza fertilidade. Fertilidade. Segundo, romã simboliza a palavra do Senhor. Terceiro, a romã simboliza a profecia. Primeiro, romã significa fertilidade. Por que fertilidade? Porque de todas as frutas, de todos os frutos da terra prometida, não se encontra nenhum outro fruto que contenha em si mesmo a quantidade de sementes para se reproduzir como a romã. A romã, em idade madura, e isso eu disse, eu me lembro
O primeiro fruto, quando estava falando a respeito dos frutos individuais, que a romã que nós conhecemos não tem nada a ver com a romã da terra prometida. A romã em Israel, ela parece um melão. Disse para os irmãos que é comum os ambulantes na rua venderem suco de romã, de meia romã. O comentário da romã, ele coloca no espremedor, ele enche um copo de 250 ml de suco, com meia romã. E a romã, na idade madura em Israel, no seu tamanho, ela contém 613 sementes. E não existe nenhum outro fruto que em si mesmo tenha tanta semente para se reproduzir. Por isso, a romã simboliza fertilidade. Diga para o seu irmão, Deus está dizendo, Ele está mandando uma romã para a tua vida. E você vai gerar, você vai produzir. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E por conta das 613 sementes, é que a romã simboliza a palavra do Senhor. Porque os irmãos sabem que Moisés recebeu no Moriá os 7 mandamentos. Desculpe, os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos são a base da lei. Cada mandamento tem os seus parágrafos e artigos, totalizando 613 leis, que é justamente o número de sementes que tem a romã. Por isso a romã significa e simboliza também a palavra do Senhor, contendo toda a lei moral, toda a lei cerimonial de Israel. E terceiro, romã simboliza profecia. A romã simboliza profecia. Você viu a imagem projetada da roupa do sumo sacerdote? Aquela indumentária, o sacerdote usava somente uma vez por ano, quando ele tinha que entrar no santo lugar para ministrar diante da arca do Senhor, quando ele levava o sangue do cordeiro derramado e aspergia sobre o propiciatório da arca. Ele só usava uma vez por ano para entrar no santo dos santos. Eu acredito que só essa indumentária, se formos falar de todos os parlamentos, do lenço à sandália, todos os detalhes, o alforje, o peitoral, dá uma conferência, porque tudo tem o seu significado. Mas eu quero chamar a atenção nessa indumentária para a orla do manto. E como ali está muito pequeno para você olhar, a irmã Radessa está projetando somente a orla. Você sabe o que é isso aí? Foi o que nós lemos. Deus orientou Moisés. Na orla da veste, você coloca o fruto da romã e reveste tecido com linho, com fio vermelho, com fio azul e com fio roxo. E intercala em cada fruto um sino, um badalo de ouro, para que quando o sacerdote caminhar aqui no balanço e faça barulho. Aí você me pergunta, o que isso quer dizer, pastor? Para nós que não conhecemos, é nada, bonito. Mas o nosso Deus é detalhista. Ele não faz nada de balde. Se tudo na roupa tinha significado, aí também
tem significado. Pegava-se as frutas a romã e se bordava em cima, trançava com fios de linho azuis, vermelhos e roxos por cima da fruta e pendurava na orla da veste. Isso é que denota o símbolo da profecia da romã. Por quê? Diga comigo, 3 cores. 3 cores. Azul, vermelho e roxo. Azul, símbolo do céu. Vermelho, símbolo do homem. Por isso o nome de Adão significa vermelho. E o roxo, a mistura dos dois. Glória a Deus. Você se lembra na escola quando se misturava tinta baixa? Se você misturar o vermelho com o azul, dá um roxo. E o roxo é cor da romã, que simboliza quando o céu toca o homem, quando o homem toca o céu e mistura o homem com Deus. Então é profético, porque ele só usava essa roupa para entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor. E aquilo era profético, era o encontro do homem, o encontro do sumo sacerdote, que representava o povo diante da presença do Eterno. Isso era profético, mas era um profético que apontava ainda para um futuro mais distante, quando o Senhor Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual, derramaria o seu sangue, rasgaria o véu, abriria para nós um novo e vivo caminho, e todos nós teríamos a possibilidade de entrar na sua presença e termos um contato direto com a glória, com a presença do Senhor bom Deus. Glória a Deus. Por isso é um fruto profético, e se cumpre quando nós entramos na presença do Senhor. O homem mistura-se com o sagrado, e o Senhor bom Deus veio sobre nós e nos cobre com a sua presença. Glória a Deus. Deus é detalhista. Deus é detalhista. Glória a Deus. Profético, porque o sumo sacerdote, quando entrava na presença, na cortina do véu, uma vez por ano, era somente ele que entrava. Não havia outra pessoa que podia entrar. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, atrás da cortina do véu. Por mais que houvesse sacerdotes e levitas no santo lugar, que é antes do santíssimo lugar, do santo dos santos, somente o sumo sacerdote entrava. Entenda as palavras do Senhor, quando o Senhor disse para Moisés: coloca o badalo, coloca as romãs revestidas, para que ele faça barulho e não morra na minha presença. Por quê? O sumo sacerdote, ele se preparava no mínimo 6 meses para entrar no Santo dos Santos. Consagração, jejum, penitência, buscando o Senhor, porque não podia entrar diante da arca do Senhor, símbolo da presença do Senhor, de qualquer maneira. E o Senhor tomou uma providência, que é para que quando ele entrasse atrás da cortina, e que ninguém podia entrar atrás dele, enquanto ele estivesse lá dentro ministrando, derramando o sangue no propiciatório da arca, enquanto ele estivesse se movendo, a romã batia no badalo e fazia barulho. E todo mundo do lado de fora sabia
Ele está vivo. Ele está vivo. Mas se tomava uma providência. Pegava-se uma cordinha, amarrava no seu calcanhar, e quando ele entrava para dentro, um dos levitas ou um dos sacerdotes segurava uma corda, a ponta da corda do lado de fora. Porque se ele cometesse algum impropério lá dentro, se algo acontecesse com ele lá dentro, e ele fosse derrubado, se ele caísse, ninguém poderia entrar. Somente um outro sumo sacerdote, quando veio, no ano seguinte. Então, se acontecesse alguma coisa, eles puxavam ele para fora com a cordinha. Porque entrar na presença do Senhor não é de qualquer jeito. É do jeito que Deus orienta. Do jeito que Deus quer. Glória a Deus. Por isso mesmo, não somente a roupa do sumo sacerdote, também o tabernáculo construído no deserto, e as colunas do templo erigido por Salomão, tinham romã esculpidas nas suas colunas. E eu quero, de uma forma muito simples, falar 3 coisas que a romã na veste do sacerdote significa. E eu já falei uma vez aqui, acredito que foi em um outro contexto, uma outra mensagem, mas vou repetir. O fato de estarmos falando sobre sacerdócio e sumo sacerdote não distancia de nós a responsabilidade, porque na antiga aliança o sumo sacerdote podia entrar na presença somente uma vez por ano, mas nós na nova aliança, todos nós somos sacerdócio real. Glória a Deus. Nação santa, Glória a Deus. povo adquirido. Então nós temos responsabilidade com a nossa entrada diante da presença do Senhor. Então, 3 coisas que a romã representa. A campainha entre as romãs, nas nossas vestes, representa barulho e fervor espiritual. Glória a Deus. Ouviu glória a Deus? Eu vou repetir. As nossas vestes espirituais, com as quais entramos na presença do Senhor, tem romã, tem campainha, porque simboliza barulho e fervor espiritual. Glória a Deus. Crente quietinho entrar na presença é difícil, porque uma das características de quem tem fervor na alma é barulho. Glória a Deus. E nós precisamos ter fervor espiritual, sermos espiritualmente ferventes na presença do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, no verso número 1, ele disse: se já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Irmão, o que é fervor espiritual? Fervor é ferver. Glória a Deus. Fervor é ferver. Quando você precisa ferver alguma coisa, o que você faz? Você pega uma panela, enche d'água, coloca no. É impossível ter fervor espiritual sem o Espírito Santo queimando na vida. Glória a Deus. É verdade. Precisamos ter fogo do Espírito Santo para que possamos ferver diante do Senhor. Glória a Deus. E quanto mais fervemos, quanto mais fervor temos na presença de Deus, mais nós estamos voltados para a coisa de cima. Se o
fervor acaba ou abaixa, nós começamos a nos voltar para as coisas de baixo. Mas o Senhor manda me dizer: deixa a chama do Espírito Santo queimar em ti, que Ele vai ferver a sua vida, e você vai ficar mais próximo da presença do Senhor. Existem 3 temperaturas na vida espiritual. A primeira, coração frio. Mateus 24:12 diz: pois se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriar. Diga ao seu irmão: um coração frio é um símbolo dos últimos dias. Como que é a característica do coração frio? Nós vamos ouvindo tanta coisa que as coisas já não nos chocam mais. O filho da tua mãe foi no cinema. Você fala: legal. Coisas que parecem normais, mas que não são. São sinais dos últimos tempos. E o nosso coração não pode esfriar. O amor de muitos pode esfriar, mas se nós tivermos o fervor do Espírito Santo, nós ainda vamos estar sensíveis nesse mundo dominado pelo pecado. Segundo, coração morno. Apocalipse 3,16 diz: assim como tu és morno e não és nem crente nem frio, eu vou te vomitar da minha boca. O que é um coração morno? Particularmente, não serve para boca mais. Por que, pastor? Eu entendo que a água fria refrigera. A água quente conforta. E a água morna dá ânsia de vômito. E essas palavras do Senhor, em Apocalipse 3,16, foi falado para uma igreja, que era uma igreja, tanto fez como faz. Não era nem quente nem fria. Do jeito que estava me levando, o Senhor falou para mim assim: você está me dando ânsia de vômito. Não é se vocês fossem frio porque refrigério, ou fosse quente porque conforme, mas morno. Por isso mesmo, o nosso objetivo é ser com o coração ardente. Além do coração frio, além do coração morno, nós temos que ter o coração ardente. Lucas 24:32, um dos 2 discípulos a caminho de Emaús, caíram em si de que aquele que estava com eles era o Senhor Jesus. Um disse para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava a respeito das Escrituras? Deus quer que nós tenhamos um coração ardentes e não indiferentes para a sua palavra, mas que a palavra arda no nosso coração. Bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Roubando a roupa significa fervor espiritual. Campainha entre as romãs, fervor espiritual. Roubando a roupa, fertilidade e frutificação. João capítulo 14 diz: aquele que está em mim e eu nele, dá muito fruto. Glória a Deus. Quando o crente tem roubando a roupa, ele é um crente que frutifica. Glória a Deus. Eu vou lhe dizer mais. Não precisa gemer para frutificar. Porque quando a vara está na árvore, ela não precisa fazer esforço. Ela automaticamente vai frutificar. Vai dar fruto. Fruto em abundância e fruto excelente. Porque é uma coisa natural. Estão na árvore, frutifica. Glória a Deus. E aqui não tem, mas lá na igreja da minha sogra tem uns crentes que passam anos. E ainda diz: eu estou na videira, tá? Eu estou achando que você está com um problema aí.
interrupção de seiva. Porque se tivesse ligado na videira, a produção, a frutificação é automática. Eu vim essa noite profetizar na tua vida. O fruto é resultado da nossa comunhão com Deus. Eu quero profetizar. Você vai produzir muito fruto até o arrebatamento e a glória constantemente na presença do Senhor. Terceiro e último, para nós encerrarmos. Campainha transformante, fervor espiritual. Roubando a roupa, frutificação. E a roupa simboliza serviço. Eu agora vou repetir. Nossas vestes sacerdotais simbolizam o nosso serviço ao Senhor. Glória a Deus. A pergunta que eu lhe faço, para você responder para você mesmo: por que Jesus nos salvou? Por que Jesus nos salvou? Ah, pastor, para me levar para o céu, para escrever meu nome no livro da vida do Cordeiro. Tudo isso é certo, mas o principal, Ele nos salvou para nós servirmos. Glória a Deus. Por isso que ele diz: eu já não chamo mais amigos, eu chamo servo. E assim, meus amigos, Deus nos chamou para servir. Por isso nós somos chamados de mordomos na palavra do Senhor. Mordomia cristã. Fomos chamados para servir. O dia que você for nos Estados Unidos e for visitar uma igreja americana, do lado da placa da igreja, nós costumamos a colocar dias de culto, não é? Lá não é escrito dia de culto. Lá é escrito dias de serviço, dia de serviço. Lá quando fala, você vai no culto hoje, eles não dizem assim, eles dizem: você vai servir hoje? Porque a gente vai para a igreja para servir. Ah, pastor, eu não estou escalado para nada, nem para cumprimentar, nem dar um sorriso, dizer seja bem-vindo, saudades que eu estava com você, posso orar por você? Nós servimos quando estamos na presença do Senhor. Porque nós somos chamados para servir. Glória a Deus. Por isso João 12:26 diz: se alguém me serve, o Pai o honrará. Marcos 9:35: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Marcos 10:45: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. Hoje o Espírito Santo nos chama para fervor, para frutificação e para o serviço. Glória a Deus. Como símbolo da romã, fruto da Glória a Deus.